Olá pessoal, tudo bem? Queria iniciar hoje agradecendo ao canal Minerva por esse convite para estar aqui falando sobre um tema tão interessante como é a inteligência artificial. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a inteligência artificial no âmbito das decisões judiciais, no âmbito do poder judiciário e do uso da inteligência artificial pelos advogados. Para a gente começar, eu acho que era interessante a gente traçar uma diretriz básica para saber se o que a inteligência artificial faz é realmente uma criação autoral ou não. Por quê? Gente, se a gente tem uma inteligência artificial, um programa criando alguma coisa, dali está se criando um movimento, está se criando um direito autoral próprio, tá? Diz o artigo 11 da Lei de Direitos Autorais que a criação de direitos autorais depende do espírito humano, tá? Tudo bem, não é o caso, a inteligência artificial não é o espírito humano, mas fazendo uma analogia que às vezes eu faço em sala de aula, quando um fotógrafo utiliza uma máquina fotográfica para tirar uma fotografia, apesar do instrumento utilizado ser a máquina fotográfica, a fotografia é direito autoral do autor, porque ele comandou aquela fotografia, ele escolheu o que vai fotografar, ele escolheu a forma de fotografar, todos os aspectos intrínsetos da foto foram escolhas do fotógrafo. Se eu levar em consideração que quem comanda a inteligência artificial, quem faz o prompt da inteligência artificial comanda essa máquina e ela produz um texto, eu estaria dizendo que esse usuário é o autor do direito autoral. E a inteligência artificial seria uma máquina fotográfica, por exemplo. Seria um instrumento para criar aquele direito autoral. O problema é quando a gente entende que a inteligência artificial não cria nada. O prompt não comanda um cérebro quântico que faz uma criação humana, né? Na verdade, o prompt da inteligência artificial, se vocês já usaram a inteligência artificial, vão entender, ela basicamente pega informações de um banco de dados gigantescos, que seria a internet, né? E através desse banco de dados ela consegue, diferente de um simples recorte e cola, ela consegue, através de vetorização, pegar as matérias e as situações ou argumentos que estejam com maior vetorização, ou seja, com maior uso, com maior incidência na internet, e utilizam essas informações de forma primária e secundária para criar um texto, tá? Então, se analisarmos a inteligência artificial dessa forma, ou seja, apenas um instrumento de luxo que compila um banco de dados gigantescos, e aí é óbvio que a gente não vai conseguir fazer uma análise de onde ela tirou as informações, porque quando você tem um resumo de 2 trabalhos, você consegue identificar de onde veio esse trabalho. Mas quando você tem uma compilação de milhões de trabalhos, de milhões de textos, como é o caso da internet, a gente nunca vai conseguir entender se aquilo ali é realmente uma compilação ou se é uma criação autônoma. Minha visão particular é que hoje a gente não tem uma criação autônoma ainda. A gente tem uma compilação muito bem feita, através de algoritmos muito bem criados, para pegar informações que estão mais relevantes, com mais acessos, e através dessa incidência de vetor, né, dar aquela informação como verídica e criar, através de uma forma escrita montada, um texto em cima daquilo, tá? Então, essa é a primeira explicação em relação à inteligência artificial e se ela é ou não direito autoral. Tá bom, mas vamos imaginar que aquilo ali realmente não seja um direito autoral, não é um plágio, seja um direito autoral. Como é que funciona isso? Na parte do judiciário, a gente vai dividir em 2 segmentos. O primeiro, o do advogado, e o segundo, o do juiz. O advogado, quando utiliza uma inteligência artificial, se a gente entender que aquilo ali é uma compilação de outras petições, de outros argumentos de outros advogados, eu estou fazendo um plágio, tá? Inclusive, é crime no Brasil, tá? Então, se o advogado utiliza essas ferramentas para criar uma petição e essa inteligência artificial, na verdade, não é criadora de conteúdo, e sim replicadora de conteúdo de forma organizada e sistemática, eu vou estar dizendo que o advogado está criando um plágio,
tá? Em relação ao juiz, agora a gente está com essa moda nova do judiciário, está começando a usar a inteligência artificial para pequenos despachos e já existe aí um movimento a favor da utilização da inteligência artificial até para fazer sentenças. Bem, em relação à lei de direitos autorais, não há problema nenhum, porque no artigo 8º, inciso 4º, existe a exceção dos direitos autorais quando a gente tem decisões judiciais, leis, convenções, atos judiciais, decisões judiciais, tudo isso é excludente da proteção do direito autoral. Então, quando eu tenho um programa que vai fazer uma compilação de decisões para aplicar num caso concreto, não há proteção de direitos autorais por conta da exceção do próprio artigo 8º da Lei de Direitos Autorais. A questão aí passa por um outro problema. O problema maior, que é o seguinte: ao judiciário é permitido utilizar a inteligência artificial? Veja bem, quando eu digo que é permitido, eu estou querendo dizer o seguinte: eu estou entregando a judicância, estou entregando o poder do Estado, que é dado ao juiz para decidir uma causa, a um aplicativo, a um sistema, a um algoritmo, né, que obviamente pode ser manipulado. Existem dois princípios do direito da magistratura, né, dos juízes, que eu não consigo perceber numa inteligência artificial. Primeiro, a independência do juiz. Vejam, a independência do juiz, a gente vai falar sobre o juiz Clayton, que está na voga da internet agora. A independência do juiz é exatamente ele poder, no caso concreto, diante de situações que às vezes nem está na lei, ou que às vezes é contrária à lei, aplicar a justiça. Aplicar o que ele tem independência para fazer. Ele estudou para aquilo. Ele sabe, além da lei escrita, os princípios, os corolários do direito. Então ele aplica ali a melhor forma de garantir às partes a entrega do poder judiciário, a entrega do poder do Estado, tá? E o segundo seria a questão do juiz natural. Existe uma necessidade não a independência, da não identificação do juiz, né? Um juiz natural, ou seja, eu não posso dizer a causa ao juiz que eu quero que ela assuma. Por quê? Porque se eu escolher o juiz, eu posso estar escolhendo uma visão de mundo, uma vertente. Imagine que tem um juiz que acredita que tal situação é dano moral, ou outro que entenda que não é. Se eu sou a favor do dano moral, eu vou escolher aquele juiz. Se eu sou contra, eu vou escolher o outro. Então, essa questão do juiz natural, do sorteio, vamos dizer assim, é importante para garantir a lisura do processo, que eu não vá ser beneficiado pela visão de um ou de outro, né? E quando eu tenho uma inteligência artificial, é lógico que ela não tem essa independência. Ela vai ter uma dependência óbvia da maioritariedade de decisões que existem na internet. Ela não está criando decisões. Ela está pegando decisões que já existam e modificando, né? Na verdade, nem modificando. Ela está compilando aquelas decisões dentro de um prompt, né? Dentro de um comando que tenha sido dado pelo juiz, colocando ali as questões fáticas do processo. Isso, para mim, fere o princípio do juiz natural e fere a independência da magistratura, né? Não é para isso. Se a gente cair para o campo ético, tá? Se vocês analisarem os tribunais de ética, é uma premissa básica que todo tribunal de ética, por exemplo, de uma profissão, os conselheiros que fazem parte do tribunal de ética sejam daquela profissão. Por quê? Porque eu vou exigir que o igual julgue o igual. Eu quero que um advogado me julgue, eu quero que um arquiteto me julgue se eu for arquiteto, eu quero que um jornalista me julgue se eu for jornalista. Por quê? Porque eu quero que um igual, aquele que já passou por situações do meu cotidiano, julgue as situações que eu estou sofrendo. Da mesma forma, o cidadão quer que uma outra pessoa a julgue, né? Eu não quero que um computador me julgue, eu não quero que um computador pegue decisões que já foram feitas e friamente as aplique a mim, né? Eu preciso que tenha um igual, um outro ser humano, para me julgar. Essa, inclusive, é o preceito básico do tribunal de júri, né? São os iguais julgando os iguais. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que eu acho que ainda está muito longe
de existir a inteligência artificial sendo realmente útil, principalmente ao Poder Judiciário. Aos advogados, acho ruim, tá? Acho que perde-se a individualização da causa, né? Vira praticamente uma máquina de cópias. Mas pior ainda é você ter um juiz que não está adepto àquele processo. Na verdade, ele está replicando decisões que tenham maior vetor, ou seja, que tenham sido mais aplicadas no mesmo segmento, né? E nunca vão mudar. Eu não vou conseguir individualizar uma causa. Por exemplo, uma causa... É óbvio que aqui o exemplo é um pouco... Vou passar o vídeo do juiz Clayton para vocês entenderem. A última esperança daquela senhora. Tirei aqui o ouvido, que eu olhei se desmanchando de lágrimas. Aí eu disse, agora quem vai beber água sou eu. O procurador do INSS, ele simplesmente fez perguntas muito difíceis de serem respondidas por uma pessoa da roça. Porque a mulher não era agrônoma. Aí não sabia dizer não sei. Ficava calada. E aí ficava aquele silêncio. Aí eu disse, peraí, vou buscar uma água pra ela. Entreguei a água, ela pegou assim, ó. Só, vamos fazer o seguinte. Eu quero comprar um sítio, quero plantar feijão e milho. Como é que eu faço? Aí ela começou a fazer isso. Aí foi contando, aí foi se soltando. E eu consegui extrair dela ali um depoimento de uma pessoa que é do campo. Não tinha dúvida disso. Quando eu disse assim que ia julgar procedente, aí ela começou a chorar na minha frente e rezar. Aí eu botei o dedo aqui pra parar de ouvir ela rezando. Porque eu ia começar a chorar também. Tu tá emocionado agora. Aí toda vez que eu conto isso, eu fico assim, que eu lembro daquele momento como foi, entendeu? Assim, mágico pra mim. Era a última esperança daquela senhora. Tirei aqui o ouvido, que eu olhei se desmanchando de lágrimas. Aí eu disse, agora quem vai beber água sou eu. Viram aí? Então, assim, quando a gente tem um juiz, uma pessoa comandando o processo, é lógico que esse processo se torna mais humano. É óbvio que aquele juiz é uma pessoa, ele passou por experiências de vida, ele tem a vivência dele, coisa que nenhuma inteligência artificial vai ter. Ah, mas julgamentos repetidos podem ser feitos por inteligência artificial? Também não, porque mesmo julgamentos repetidos mudam. Existem paradigmas que mudam, existem situações individuais que podem mudar aquela situação. Bem, imagine uma situação concreta que aconteceu há pouco tempo. A gente tinha, por exemplo, ações de despejo. Se você não pagar o aluguel, você é despejado. Perfeito. Para uma inteligência artificial, o vetor de sentenças é: não pagou o aluguel, você vai ser despejado. Aí aconteceu o Covid. Né? Por conta do Covid, muitos dos juízes, não está na lei, mas muitos dos juízes, e depois foi abraçada essa causa pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas muitos juízes pararam de decretar o despejo. Por quê? Por conta de uma questão social. Eu não posso botar na rua, mesmo que não está pagando aluguel, uma pessoa diante de uma emergência sanitária como foi o Covid. Se for uma inteligência artificial a julgar, vai todo mundo para a rua. Por quê? Porque ela não consegue analisar friamente, aliás, ela só consegue analisar friamente as questões práticas, as questões excepcionais, ela nunca vai ter capacidade de fazer, ok? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto aí para a gente discutir sobre inteligência artificial. Tem muita coisa para se falar sobre inteligência artificial. O intuito aqui não é fazer um vídeo muito longo, mas eu espero ter ajudado a vocês e estou sempre à disposição do canal Minerva, principalmente. Eu queria agradecer a diretoria do canal Minerva pelo convite e sempre à disposição aqui para a gente falar sobre esse tema tão interessante e que ainda vai ter muita coisa pela frente sobre inteligência artificial. Obrigado, gente.